Olá! Nos últimos anos, o esporte vem ganhando mais representatividade feminina, inclusive nas artes marciais. Porém, o reconhecimento e o apoio financeiro estão longe de serem ideais. Teoricamente, as mulheres deveriam ser encorajadas a entrar neste meio, pois as artes marciais se baseiam em defesa pessoal. Mas nem a Confederação Brasileira de Atletismo sabe o número exato das praticantes. Foi com o objetivo de promover uma dessas artes marciais, o Taekwondo, e incentivar a participação de mulheres em todos os níveis na sua prática, que a jornalista Duda Paiva realizou como trabalho de conclusão do curso de jornalismo a reportagem transmediática A Representatividade Feminina no Taekwondo, quebrando estereótipos e promovendo a igualdade de gênero. Eu sou Juan Corona e Duda Paiva é a minha convidada. O MAC Entrevista está começando. Duda, primeiramente gostaria de agradecer por você ter atendido a entrevista e vindo até aqui, até o estúdio, conceder a entrevista pra gente. Prazer é todo meu, estou muito feliz de estar aqui. E então já vamos entrar no básico, né? Saber assim um pouco do seu TCC, como é que surgiu essa ideia, de onde que veio a relação com o Taekwondo, por que você decidiu fazer? Então, eu sou taekwondista, né? Primeiro de tudo, eu faço taekwondo já faz 11 anos, então o taekwondo ele sempre esteve muito presente na minha vida, né? A minha rotina é o taekwondo. Então, desde sempre eu sabia que eu queria falar sobre o taekwondo no meu TCC. É claro que quando a gente está escolhendo o tema, a gente sempre fica um pouco indeciso, tem essa indecisão aí na escolha do tema e tal, mas assim, eu sempre soube que eu queria falar sobre isso. E a partir, né, do taekwondo, eu optei por falar sobre as mulheres no taekwondo. Eu não sou de São Paulo, então assim que eu mudei para São Paulo, eu entrei numa escola, e eu não vou falar que eu sofri bullying, mas eu passei por algumas situações um pouco complicadas que me fizeram querer começar uma arte marcial. Então eu pedi para os meus pais, falei assim, olha, quero começar uma luta, me coloca em algum lugar, vamos ver algum lugar bacana para eu começar. E aí eu comecei e até hoje eu faço, sou faixa vermelha ponta preta, falta só uma para chegar na preta, e se Deus quiser já já eu vou chegar lá. Com certeza. E ainda falando sobre isso, eu dei uma olhada, dei uma lida no seu TCC e vi que você fala que isso te ajudou até a se posicionar, né? Porque, claro, na infância, lógico que tem algumas brincadeiras que são chatas, né? Ali entre crianças e tal, e acredito que isso tenha te ajudado a se impor naquele momento, mas eu achei bem interessante que você fala que isso te ajuda a se posicionar até hoje. Então, como é que no seu trabalho você acha que... Porque você falou que o esporte influenciou, né? Sim. Nessa questão de você se posicionar, de você Sim. conseguir falar, conseguir mostrar a sua opinião sobre as coisas. Então, gostaria que você falasse como que o esporte reflete, porque assim, você não chega lá no seu trabalho e bate em todo mundo, ou enfim, sai lutando, é uma questão mais de impor o seu pensamento. Então, gostaria que você expressasse como que você acha que o esporte influenciou nisso especificamente. Tá, então, antes de começar o taekwondo, eu sempre fui uma pessoa um pouco mais tímida e que não expressava o que eu estava sentindo. Então, se eu estava sentindo uma coisa, eu não ia falar. Eu sempre acabava guardando pra mim e não me posicionava. A partir do momento que eu comecei a fazer a luta, eu adquiri uma maturidade imensa, e não só uma maturidade, mas também nessas questões de como lidar com as situações. Então, hoje em dia, eu sou uma pessoa um pouco mais tranquila e que sei me impor um pouco mais. Então, assim, a luta, ela te dá isso. Ela te dá esse poder de você não aceitar situações que vão te colocar em risco, por exemplo, ou até dentro do trabalho, da faculdade, que se alguma pessoa acaba tomando um pouco de vantagem em cima de você, você vai perceber na hora e vai saber que isso não é bacana. Então, a luta, ela te dá muito isso, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi com o taekwondo, de saber me posicionar e também ter essa questão de saber me defender. Isso é o mais importante de tudo, né? Hoje em dia, não hoje em dia, mas a gente vive num mundo que é muito complicado, principalmente para as mulheres, então é o que eu sempre falo, que toda mulher deveria saber praticar o taekwondo, porque isso é muito, muito importante, isso mudou minha vida. Então, tanto nessa questão da imposição que você comentou, mas também na questão de saber me defender. Agora, entrando mais no quesito mulheres no taekwondo, a gente vê que é um assunto bem polêmico, né? No seu próprio TCC, você falou de um caso em 2020 de machismo explícito, que uma competidora venceu uma medalha e teve que ouvir de outro taekwondista que, enfim, o que ela estava fazendo lá, que ela tinha que cuidar dos filhos, e daí que ela tinha ganhado a medalha, o que expressa bem que a gente tem um problema, acho que no esporte no geral, né? Mais no taekwondo especificamente. E aí, entrando nisso, eu gostaria primeiro que você falasse se você acha que no taekwondo em si tem algo que reforce o machismo além dos outros esportes.
Tá, então, na minha opinião, eu não acredito que exista alguma coisa dentro do taekwondo, por exemplo, que a confederação faça que acaba influenciando nessa questão do machismo. Na minha opinião, o machismo ele já vem pelo fato de ser uma arte marcial. O que isso quer dizer? Quando você pensa em arte marcial, automaticamente você pensa que é uma luta e que tem essa relação com poder, com força. E, cientificamente, normalmente, os homens fisicamente são mais fortes que as mulheres. Isso é um fato, não tem o que debater. Mas, ao mesmo tempo, quando você é uma mulher que fala que pratica arte marcial, automaticamente as pessoas duvidam de você. Quantas vezes eu já não tive que escutar que, nossa, você faz taekwondo, eu quero ver, deixa eu ver se você realmente sabe fazer. E eu não tenho que provar nada pra ninguém, sabe? Então, eu sinto que essa questão do machismo não é... Eu não sei dizer se existe alguma regra, alguma coisa que influencie nessa questão, mas pelo fato de ser uma arte marcial, que automaticamente acaba tendo essa relação com força, né, com poder, com, enfim, saber se defender. Eu já passei por algumas situações, por exemplo, em festa, né, universitária, que eu acabei tendo que usar o meu taekwondo de verdade. Eu já usei uma vez, que foi quando um garoto, né, acabou tendo que, né, forçando a minha amiga a ficar com ele, e eu tive que usar o meu taekwondo. Eu empurrei ele, dei um chute nele e saí correndo. Então, foi a primeira vez que eu tive que usar o taekwondo na vida real. Então, eu acho que, assim, essa questão do machismo é mais no fato de ser uma arte marcial, não uma coisa explícita da confederação, por exemplo. Interessante você contar esse caso que você teve que utilizar numa festa, porque, que nem você acabou de me falar, é algo que te ajudou mais no seu pensamento, né? Não é uma arte marcial que na prática você usa no dia a dia e tal. Então, foi um caso bem específico e mostra que o machismo não está presente só nas artes marciais, mas em outras áreas também. E, enfim, extremamente grave. Mas, seguindo, eu gostaria de entender como é que... Porque, assim, você acabou de me falar da questão que você acha que não tem, né? Que, enfim, é mais algo das artes marciais, Sim. certo? E aí, você também comentou uma questão da confederação, que você acha que não é nada que a confederação faça, é mais uma questão de força de artes marciais mesmo. Puxando esse gancho, eu gostaria de perguntar se você apresentou o seu trabalho, o seu projeto, para a Confederação Brasileira de Taekwondo e qual que foi a reação deles com isso? Então, eu apresentei sim, inclusive foi uma sugestão da minha orientadora, da Márcia Detoni, que ela falou que eu deveria, né, pedir para eles implementarem meu site no site deles, que seria super bacana, até porque é um site que não tem ainda, não existe, né? Foi uma coisa super original, tanto sobre taekwondo, principalmente sobre taekwondo feminino. Então eu entrei em contato com eles, ofereci o meu site, ainda não tive resposta, mas, se Deus quiser, eles vão me responder, vão conseguir implementar, mas por enquanto ainda não tive resposta. E quando que você mandou? Faz um tempo já, faz assim, uns 2 meses. Dois Faz meses. uns 2 meses que eu mandei. E até agora nada. Não. Mas seria bem legal se eles aceitassem, porque no seu projeto, né, no seu site, você conta a história de várias taekwondistas, né? E isso é uma outra pergunta que eu ia te fazer. Se depois que você criou o site, se vieram mais histórias, em primeiro lugar, e em segundo, qual história você acha mais legal que você poderia compartilhar pra gente aqui? Então, depois que eu criei meu TCC, eu não recebi histórias, mas eu recebi muitos telefonemas procurando para fazer o taekwondo. É como se eu fosse uma academia. Então, toda hora, assim, no mínimo umas 15 ligações eu recebo falando assim, olha, eu queria começar a fazer taekwondo, eu tenho muita vontade de começar a praticar arte marcial e eu queria saber os seus valores. Eu falo, então, na verdade, você encontrou o meu número no meu projeto de TCC e eu vou e indico a minha professora. Então, isso é super bacana, assim, eu acho que é bacana porque eu vejo que estão pesquisando sobre isso e que o meu site está aparecendo, né? Então, eu achei super bacana, assim. E dentro, né, do site que eu produzi, eu acho que a história que mais me chamou a atenção, claro que todas têm a sua individualidade, cada uma é importante, mas a história da Silvia foi a que mais me chamou a atenção, porque ela é uma taekwondista que ela pratica há muito tempo e ela tem um filho com a distrofia de Duchenne, que é uma distrofia que acaba afetando a musculatura. E ele também é taekwondista. Então, ela inclusive faz parte do comitê de inclusão. Então, eu achei incrível a história dela e a do filho dela, que ele mesmo com essa síndrome que acaba afetando a musculatura, ele é taekwondista. Ele é uma inspiração e ela também, porque ela acabou, a partir disso, se tornando uma referência, né, nesse mundo da inclusão. Então, eu achei que a história dela me bateu muito, assim, sabe? Eu achei que foi incrível, eu fiquei super feliz com a entrevista dela. E, inclusive, até hoje eu mantenho contato, então foi super bacana.
Tendo em vista o que você falou, que depois, né, que você criou o seu site, bastante gente veio falar com você como se fosse uma academia, o que é extremamente interessante, porque mostra que você está ajudando, né, você está dando visibilidade de fato para o Taekwondo, que eu acredito que era a sua intenção no trabalho de conclusão do curso. Eu gostaria de saber quais medidas você acha que são mais eficazes no combate à segregação de gênero e nessa questão de inclusão. Então, eu acho que primeiramente é quebrar o estereótipo que mulher é fraca, porque isso já é passado, isso não acontece mais, mulher não é fraca, mulher não é frágil. A gente tá, óbvio que crescendo em relação a isso, mas é passinho por passinho, não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. E acho que dentro do Taekwondo é importante, além dessa questão de quebrar os estereótipos, também a gente sempre tá junto um com o outro. Eu percebo muito também rivalidade feminina dentro do esporte. Então, assim, a gente tem que se unir. Não adianta a gente já passa por muita coisa, né? As mulheres, elas já têm que passar por muita coisa na rotina, no dia a dia. Então, dentro da arte marcial, deveria ser um ambiente amigo, um ambiente que as mulheres se sintam confortáveis. E é claro que isso, na maioria, acontece, isso é super normal. Mas uma vez ou outra, minha instrutora, inclusive, fala pra mim que acontece muito de entrar uma mulher e aí as outras já começam a ficar meio assim. Então, eu acho que é importante, além de quebrar os estereótipos, né, de saber entender que mulher não é fraca, que mulher não é uma pessoa frágil, que mulher é forte, que pode praticar arte marcial, né, que aí volta naquela questão que eu falei, que muitas pessoas acabam duvidando da sua capacidade, né, se eu falo que eu faço taekwondo, nossa, mas deixa eu ver se você sabe mesmo, deixa eu ver, vamos lutar aí. Mas não é assim que as coisas funcionam, sabe? Então eu acho que a ideia seria realmente quebrar os estereótipos, né, que acho que é super passado, não faz mais sentido a gente ficar pensando desse jeito. E também a gente entender que o Taekwondo é um ambiente amigo, né? Que é um ambiente que a gente tem que se sentir confortável e não criar cada vez mais rivalidade com uma coisa que a gente deveria, né, se unir, enfim. Importante você falar isso da rivalidade feminina, porque é um ponto que acho que não é tão explorado nessa questão, né, que a gente está falando no combate à segregação de gênero. E eu gostaria de saber a sua opinião também em relação a como esse ambiente é formado. Por que tem essa rivalidade feminina? De onde surge? Como que é formada essa rivalidade? Então, assim, olha, na minha experiência de taekwondo, que eu sou muito nova, né? Então não é como se eu tivesse uma super experiência. Eu faço taekwondo faz tempo, mas assim, na minha experiência eu não vivenciei isso. Isso é uma coisa que eu escuto de outras pessoas, por exemplo, da minha instrutora, que ela já passou por algumas situações de mulheres que propositalmente queriam, durante uma luta, acabando com a luta dela, entendeu? Então, assim, eu vejo isso como se fosse uma história de outras pessoas, não é uma coisa que eu vivenciei. Mas eu sei que existe, né? Eu sei que existe, eu sei que, inclusive em todos os ambientes, né? Não é só no taekwondo. Isso é uma coisa que deveria ser mais explorada, assim. Eu tenho vontade de explorar um pouco mais sobre isso, porque no final, se você for pensar, no taekwondo, quando você tá lutando com uma outra menina, inclusive eu participei de um campeonato, que eu apanhei pra caramba, assim, foi horrível. Mas, a partir disso, eu não posso pegar aquela menina e falar assim, olha, você foi malvada comigo. É uma luta. A gente tá ali pra lutar, a gente tá ali pra isso, né? Então, eu não posso começar uma rivalidade com ela só porque ela me bateu. Porque a intenção é você marcar os pontos. É claro que, né, super, enfim, tem que ser respeitoso, não pode ultrapassar os limites de um campeonato, né? Mas foi um exemplo que, por exemplo, eu não deveria ter criado uma rivalidade feminina com ela e que eu não criei. Então, que eu vivenciei, eu não experimentei essa questão, tipo assim, de ver uma rivalidade feminina na minha frente. Foi uma questão mais de outras pessoas me falando, entendeu? Talvez seja algo mais do esporte, então mesmo Do esporte no geral. Que as pessoas tenham que se acostumar, na verdade, Sim. né? Não vou ganhar todas as lutas, vai ter luta que não vai dar certo, e tá tudo bem, é rivalidade sadia. E isso é uma coisa que o taekwondo ensina muito, de você cair e levantar. Então não adianta nada você cair e achar que vai ficar no chão e não vai levantar, você tem que levantar, né? Eu já tive diversas vezes que acabou acontecendo isso, né? Tanto principalmente nesse campeonato, que foi quando eu era faixa azul e eu acabei lutando com uma menina que era bem mais graduada que eu. E eu saí de lá, tanto como perdedora, né? Mas também machucada. Então, assim, foi bem traumático, só que hoje em dia eu participaria de outro campeonato. Então, o taekwondo ensina isso, de você cair e você levantar. Isso na vida, não é só no taekwondo, é na vida. Porque a gente vai apanhar muito na vida ainda. Principalmente, enfim, no mercado de trabalho, né? A gente pode ser demitido e a gente precisa levantar. A gente precisa tomar isso como uma motivação para seguir em frente.
Exatamente isso que eu ia falar, dessa questão de que você falou que foi traumático, né? Quando aconteceu, quando você perdeu e tal. Mas se você acha que depois, né, vendo agora, se isso te ajudou a amadurecer, tanto nessa questão de vivência, né, do taekwondo, de esportes que você falou que quer fazer mais uma competição, que faria mais competições agora, quanto na questão do mercado de trabalho que você falou, como que isso te ajudou, como que sair de lá triste, sair de lá assim, derrotada, né, que nem você falou, te amadureceu e te fortaleceu para essas áreas. Então, esse campeonato aconteceu já faz um tempo, eu não sei o ano exato, não consigo lembrar, mas eu acredito que foi tipo 2015. Eu era nova, então foi meu primeiro campeonato, eu tava super animada, cheguei lá, me colocaram pra lutar com essa menina que era um pouco mais graduada que eu, e deu super errado, assim, não vou falar que deu errado, deu certo. Mas eu acabei, né, aconteceu aquilo, não foi muito bacana, eu tava com a minha família inteira na plateia, minhas amigas, então eu acabei me frustrando sim, foi bem frustrante, assim, pra mim, eu fiquei um tempo sem nem pensar em campeonato, porque eu falei assim, gente, eu não vou mais participar disso, porque pra mim foi super traumático, super traumático. Mas eu penso também nessa questão que isso aconteceu por uma razão, né? Então, a partir disso, eu falei assim, não, eu não vou. Tem gente que acontece isso e sai do taekwondo, sabe? Porque acaba ficando com medo, né? Mas não, isso não aconteceu. Eu peguei isso como uma forma de aprendizado mesmo, que talvez eu precisasse melhorar em alguns quesitos da luta, né? E também não foi totalmente traumático, porque o campeonato ele tem duas partes, tem a parte da luta e a parte da forma, que é como se fosse uma luta combinada. E da forma eu ganhei em primeiro lugar. Então, assim, foi traumático num sentido e ótimo em outro sentido. Então, eu acho que isso me ensinou muito, tanto no taekwondo quanto fora, né, na vida, enfim, hoje em dia no mercado de trabalho, que foi exatamente o que eu te falei, que ensinou a você cair, mas você se levantar. Você não pode estagnar. Então, se alguma coisa ruim acontece, você tem que tomar isso como um aprendizado para você conseguir seguir sua vida normalmente e cada vez mais forte. Isso te deixa mais forte, isso me deixou mais forte, sabe? Então, foi benéfico. Sem dúvidas. E agora entrando mais nas suas inspirações, né, dentro do taekwondo, você me disse, e eu li também, que a sua grande inspiração no esporte é a Mara Galbiati, que é quem te ajudou a realizar o TCC. E então eu gostaria de saber como é que foi o caminho, agora entrando também numa parte mais de trabalho, de faculdade, para quem está assistindo, numa questão de como isso pode ajudar, né, num futuro TCC, para fazer contato com instrutores ou fontes, que eu acho que é bem importante. Como é que foi esse seu caminho para chegar até a Mara? E se foi tranquilo? O que você teve que passar? Quem que você teve que falar? Como é que foi? Então, a Mara é a minha instrutora, né? A Mara é a minha professora desde sempre, desde quando eu entrei no taekwondo, eu tô com a Mara. Ela é como se fosse uma segunda mãe para mim, então eu sabia desde o começo que ela ia me ajudar. Então, ela realmente me ajudou. 90% das minhas fontes, ela que conseguiu o contato, ela tem bastante networking, ela participa de muitos campeonatos. Então, por exemplo, a Natália Falavigna, que foi a taekwondista que foi, se eu não me engano, a primeira brasileira a ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas, ela realmente foi uma fonte que eu consegui por, enfim, né, esforço próprio. Mas a Mara, ela é uma pessoa incrível, que me apresentou quase todas as minhas fontes. Ela é uma pessoa que, inclusive durante as aulas, ela é uma pessoa que consegue perceber se você está triste, se você está mal. Então não é só uma professora de taekwondo, é como se fosse realmente uma segunda mãe, né? Então eu tenho ela comigo desde sempre e eu sou muito grata, inclusive, por toda a ajuda que ela me deu nesse trabalho. Eu acho que toda aula que eu vou, eu agradeço ela de novo, porque realmente foi muito boa a ajuda que ela me deu. Então, a minha relação com ela é de rotina mesmo, é de rotina. Todos os treinos estou ali com ela, já faz 11 anos que eu estou com ela. Então, ela é realmente bem próxima. Foi mais fácil, então, e você continua mantendo essa relação com ela, então, frequentemente. Sim. Que bom. Você acha que ajuda você realmente ter alguém mais perto para fazer as conexões do que ir buscando, ir em outras áreas? Não, é claro que acaba ajudando, né? Porque ela tem um networking grande, então ela acabou me colocando, como eu citei, ela acabou me colocando em contato com a maioria das fontes. Mas assim, se você tiver um bom networking, é claro que isso vai ajudar, né? Tanto, enfim, na realização do TCC,
quanto na vida, né? Como jornalista, se a gente precisa desenvolver uma matéria, a gente tem uma pauta bacana, na hora que a gente vai selecionar as fontes, se a gente conhece pessoas, isso ajuda muito, né? Então, para mim, ajudou bastante, assim, foi bem bacana. Ela me colocou em contato, é claro que ela, enfim, ela me passou o número e falou, fala. E aí, a partir disso, eu ia chamando, né? Ia conversando, marcando entrevista, mas ela realmente foi uma ponte que, enfim, me ajudou bastante, assim. Duda, novamente eu agradeço o seu tempo, a sua disposição de vir até aqui o Mackenzie e muito obrigado por ter vindo ter essa conversa com a gente. Não, eu tô muito feliz, eu amo falar sobre o Taekwondo, enfim, tá na minha rotina, eu sou apaixonada pela arte marcial, acho que todo mundo deveria experimentar um dia e muito obrigada pelo convite, foi muito legal. E o meu muito obrigado também a você que nos acompanhou neste Mac Entrevista. Para rever esse ou outros episódios do nosso programa, acesse o canal da rádio e TV Web Mackenzie no nosso site ou no YouTube. Até o próximo programa.